Caros seguidores, peço desculpas pelo equívoco. Acabei gravando o livro errado e percebi a repetição apenas ao iniciar o capítulo 1. Agora, vamos seguir com a gravação do livro correto. Pré-introdução. Logo ficou óbvio, mesmo dentro do staging, que o padrão estava ficando frágil. O céu escureceu. Nossos mortos apareceram, parados em anéis fora das bordas do staging, olhando para dentro. O mais preocupante é que as árvores adoeceram, e nenhuma canção as curaria. Foi nessa época de tristezas que eu me aproximei do grande toco. No começo, eu estava proibido, mas minha mãe, Covril, exigiu que eu tivesse minha chance. Não sei o que provocou sua mudança de ideia, pois ela mesma havia argumentado decisivamente pelo lado oposto. Minhas mãos tremiam. Eu seria o último a falar, e a maioria parecia já ter decidido abrir o livro da tradução. Eles me consideravam uma reflexão tardia. E eu sabia que, a menos que eu falasse a verdade, a humanidade ficaria sozinha para enfrentar a sombra. Naquele momento, meu nervosismo fugiu. Eu senti apenas uma quietude, uma calma sensação de propósito. Abri minha boca e comecei a falar. De o dragão renascido, de Loial, filho de Arente, filho de Alã, de Sedin Shantai. Prólogo. Distinções. Os cascos de Mandarb batiam um ritmo familiar em solo irregular enquanto Lã Mandragoran cavalgava em direção à morte. O ar seco tornava sua garganta áspera e a terra estava salpicada de branco com cristais de sal que precipitavam de baixo. Distantes formações rochosas vermelhas surgiam ao norte, onde a doença as manchava. Marcas de praga, um líquen escuro rastejante. Ele continuou cavalgando para o leste, paralelo à praga. Ainda era Saldaia, onde sua esposa o havia deixado, cumprindo por pouco sua promessa de levá-lo para as terras da fronteira. Ela se estendia diante dele há muito tempo, essa estrada. Ele se afastara dela 20 anos atrás, concordando em seguir Moiraine, mas sempre soube que voltaria. Era isso que significava carregar o nome de seus pais, a espada em seu quadril e o Adore em sua cabeça. Esta seção rochosa do norte de Saldaia era conhecida como Prosca Fletes. Era um lugar sombrio para cavalgar, nenhuma planta crescia nele. O vento soprava do norte, trazendo consigo um fedor fétido, como o de um pântano profundo e sufocante inchado com cadáveres. O céu acima estava escuro e tempestuoso, taciturno. Aquela mulher, Lã pensou, balançando a cabeça. Quão rápido Ninaeve aprendeu a falar e pensar como uma Aes Sedai. Cavalgar para a morte não o machucou, mas saber que ela temia por ele, isso doeu. Muito. Ele não via outra pessoa há dias. Os Saldianos tinham fortificações ao sul, mas a terra aqui era marcada por ravinas quebradas que dificultavam o ataque dos Trollocs. Eles preferiam atacar perto de Maradon. Isso não era motivo para relaxar, no entanto. Nunca se deve relaxar, tão perto da praga. Ele notou o topo de uma colina. Seria um bom lugar para um posto de batedor. Ele fez questão de observá-lo para qualquer sinal de movimento. Ele cavalgou ao redor de uma depressão no chão, apenas no caso de haver embuchés esperando. Ele manteve a mão no arco. Uma vez que ele viajou um pouco mais para o leste, ele cortaria para Saldaia e cruzaria Kandor em suas boas estradas. Então um pouco de cascalho rolou por uma encosta próxima. Lã cuidadosamente deslizou uma flecha da aljava amarrada à sela de Mandarb. De onde tinha vindo o som? Para a direita, ele decidiu. Para o sul. A encosta ali. Alguém estava se aproximando por trás dela. Lã não parou Mandarb. Se o som dos cascos mudasse, seria um aviso. Ele levantou o arco silenciosamente, sentindo o suor dos dedos dentro das luvas de pele de fulvo. Ele encaixou a flecha e puxou cuidadosamente, levando-a até a bochecha, respirando seu cheiro. Penas de ganso. Resina. Uma figura andava pela encosta sul. O homem congelou, um velho cavalo de carga de crina desgrenhada andando ao lado dele e continuando na frente. Ele parou apenas quando a corda em seu pescoço ficou esticada. O homem usava uma camisa bege rendada e calças empoeiradas. Ele tinha uma espada na cintura, e seus braços eram grossos e fortes, mas ele não parecia ameaçador. Na verdade, ele parecia vagamente familiar. Senhor Mandragora, disse o homem, apressando-se para frente, puxando seu cavalo atrás. Enfim o encontrei. Presumi que estaria viajando pela estrada Krimer. Lã abaixou seu arco e parou Mandarb. Eu o conheço. Eu trouxe suprimentos, meu senhor. O homem tinha cabelos pretos e pele bronzeada. Provavelmente um membro da Borderlander. Ele continuou em frente, ansioso demais, puxando a corda do cavalo de carga sobrecarregado com uma mão de dedos grossos.
Imaginei que você não teria comida suficiente. Tendas, 4 delas, só por precaução, um pouco de água também. Ração para os cavalos. E... Quem é você? Lan gritou. E como você sabe quem eu sou? O homem se levantou bruscamente. Eu sou Bulen, meu senhor. De Kandor. De Kandor. Lan se lembrou de um jovem mensageiro desengonçado. Com surpresa, ele viu a semelhança. Bulen. Isso foi há 20 anos, cara. Eu sei, Lorde Mandragora. Mas quando a notícia se espalhou no palácio de que a Garça Dourada foi erguida, eu sabia o que tinha que fazer. Eu aprendi bem a espada, meu lorde. Eu vim para cavalgar com você e... A notícia da minha viagem se espalhou para Esdaishar. Sim, meu senhor. Euninaeve, ela veio até nós, veja. Contou-nos o que você tinha feito. Outros estão se reunindo, mas eu fui primeiro. Sabia que você precisaria de suprimentos. Queime aquela mulher, Lan pensou. E ela o fez jurar que aceitaria aqueles que quisessem cavalgar com ele. Bem, se ela podia brincar com a verdade, então ele também podia. Lan dissera que aceitaria qualquer um que quisesse cavalgar com ele. Este homem não estava montado. Portanto, Lan poderia recusá-lo. Uma distinção mesquinha, mas 20 anos com Aes Sedai lhe ensinaram algumas coisas sobre como tomar cuidado com as palavras. Volte para Esdaishar, disse Lan. Diga a eles que minha esposa estava errada, e que eu não levantei a Garça Dourada. Mas... Eu não preciso de você, filho. Fora daqui. Os calcanhares de Lan cutucaram Mandarb para que ele andasse, e ele passou pelo homem parado na estrada. Por alguns momentos, Lan pensou que sua ordem seria obedecida, embora a evasão de seu juramento lhe picasse a consciência. Meu pai era Malquiere, Bulen disse por trás. Lan continuou. Ele morreu quando eu tinha 5 anos, Bulen gritou. Ele se casou com uma mulher Kandori. Ambos caíram nas mãos de bandidos. Não me lembro muito deles. Só algo que meu pai me disse, que um dia lutaríamos pela Garça Dourada. Tudo o que tenho dele é isso. Lan não conseguiu evitar olhar para trás enquanto Mandarb continuava a se afastar. Bulen levantou uma tira fina de couro, o Adore, usado na cabeça de um Malquiere que jurou lutar contra a sombra. Eu usaria o Adore do meu pai, Bulen chamou, a voz ficando mais alta. Mas não tenho ninguém para perguntar se posso. Essa é a tradição, não é? Alguém tem que me dar o direito de vesti-lo. Bem, eu lutaria contra a sombra todos os meus dias. Ele olhou para o Adore, então voltou a olhar e gritou, eu ficaria contra a escuridão, Aula Mandragora. Você vai me dizer que eu não posso. Vá até o dragão renascido, Lan o chamou. Ou até o exército da sua rainha. Qualquer um deles o levará. E você? Você cavalgará até as 7 torres sem suprimentos. Vou procurar comida. Perdoe-me, meu senhor, mas você viu a terra ultimamente? A praga se arrasta cada vez mais para o sul. Nada cresce, mesmo em terras outrora férteis. A caça é escassa. Lan hesitou. Ele conteve Mandarb. Todos aqueles anos atrás, Bulen chamou, caminhando para frente, seu cavalo de carga andando atrás dele. Eu mal sabia quem você era, embora eu saiba que você perdeu alguém querido entre nós. Passei anos me amaldiçoando por não servi-lo melhor. Eu jurei que ficaria com você algum dia. Ele caminhou até Lan. Eu pergunto por que eu não tenho pai. Posso usar o Adore e lutar ao seu lado, Aula Mandragora, meu rei. Lan suspirou lentamente, acalmando suas emoções. Ninaeve, quando eu te ver novamente. Mas ele não a veria novamente. Ele tentou não pensar nisso. Ele tinha feito um juramento. Aes Sedai contornavam suas promessas, mas isso lhe dava o mesmo direito? Não. Um homem era sua honra. Ele não podia negar Bulen. Nós cavalgamos anonimamente, disse Lan. Nós não levantamos a Garça Dourada. Você não conta a ninguém quem eu sou. Sim, meu senhor, disse Bulen. Então use esse Adore com orgulho, disse Lan. Muito poucos mantêm os velhos costumes. E sim, você pode se juntar a mim. Lan cutucou Mandarb para que se movesse, Bulen seguindo a pé. E o 1 se tornou 2. Perrin bateu seu martelo contra o pedaço de ferro em brasa. Faíscas se espalharam no ar como insetos incandescentes. O suor escorria por seu rosto. Algumas pessoas acharam o barulho de metal contra grades de metal. Não, Perrin. Esse som era relaxante.
Ele levantou o martelo e bateu com força. Faíscas. Lascas voadoras de luz que ricocheteavam em seu colete de couro e seu avental. A cada golpe, as paredes da sala, madeira resistente de folhas de couro, cintilavam, respondendo às batidas de metal contra metal. Ele estava sonhando, embora não estivesse no sonho do lobo. Ele sabia disso, embora não soubesse como sabia. As janelas estavam escuras, a única luz era do fogo vermelho escuro queimando à sua direita. 2 barras de ferro ferviam nas brasas, esperando sua vez na forja. Perrin bateu o martelo novamente. Isto era paz. Isto era lar. Ele estava fazendo algo importante. Tão importante. Era um pedaço de algo maior. O primeiro passo para criar algo era descobrir suas partes. Mestre Luhan havia ensinado isso a Perrin em seu primeiro dia na forja. Você não poderia fazer uma pá sem entender como o cabo se encaixava na lâmina. Você não poderia fazer uma dobradiça sem saber como as 2 folhas se moviam com o pino. Você não poderia nem mesmo fazer um prego sem conhecer suas partes: cabeça, haste, ponta. Entenda as peças, Perrin. Um lobo estava deitado no canto da sala. Era grande e grisalho, com o pelo da cor de uma pedra de rio cinza claro e marcado por uma vida inteira de batalhas e caçadas. O lobo deitou a cabeça nas patas, observando Perrin. Isso era natural. Claro que havia um lobo no canto. Por que não haveria? Era Hopper. Perrin trabalhou, aproveitando o calor profundo e ardente da forja, a sensação do suor escorrendo por seus braços, o cheiro do fogo. Ele moldou o comprimento do ferro, um golpe para cada segunda batida de seu coração. O metal nunca esfriou, mas em vez disso manteve seu amarelo avermelhado maleável. O que estou fazendo? Perrin pegou o pedaço de ferro brilhante com sua pinça. O ar se distorceu ao redor dele. Libra, 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 Hopper enviou, comunicando-se em imagens e aromas. Como um filhote pulando em borboletas. Hopper não via sentido em remodelar o metal e achava engraçado que os homens fizessem tais coisas. Para um lobo, uma coisa era o que era. Por que se esforçar tanto para transformá-la em outra coisa? Perrin colocou o pedaço de ferro de lado. Ele esfriou imediatamente, desbotando de amarelo para laranja, para carmesim, para um preto opaco. Perrin o havia batido em uma pepita disforme, talvez do tamanho de 2 punhos. Mestre Luhan ficaria envergonhado de ver um trabalho tão mal feito. Perrin precisava descobrir o que estava fazendo logo, antes que seu mestre retornasse. Não. Isso estava errado. O sonho tremeu, e as paredes ficaram embaçadas. Não sou um aprendiz. Perrin levantou uma mão enluvada grossa até a cabeça. Não estou mais nos 2 rios. Sou um homem casado. Perrin agarrou o pedaço de ferro sem forma com sua pinça, empurrando-o para baixo na bigorna. Ele ganhou vida com o calor. Tudo ainda está errado. Perrin quebrou seu martelo. Tudo deveria estar melhor agora. Mas não está. Parece pior de alguma forma. Ele continuou batendo. Ele odiava aqueles rumores que os homens no acampamento sussurravam sobre ele. Perrin estava doente e Berellan cuidou dele. Esse foi o fim. Mas ainda assim aqueles sussurros continuaram. Ele bateu o martelo várias vezes. Faíscas voaram no ar como respingos de água, muitas demais para vir de um pedaço de ferro. Ele deu um golpe final, então inspirou e expirou. O caroço não havia mudado. Perrin rosnou e agarrou a pinça, colocando o caroço de lado e pegando uma barra nova das brasas. Ele tinha que terminar esse pedaço. Era tão importante. Mas o que ele estava fazendo? Ele começou a bater. Preciso passar um tempo com File, para descobrir as coisas, remover o constrangimento entre nós. Mas não há tempo. Aqueles tolos cegos pela luz ao redor dele não conseguiam cuidar de si mesmos. Ninguém nos 2 rios jamais precisou de um senhor antes. Ele trabalhou por um tempo, então levantou o segundo pedaço de ferro. Ele esfriou, transformando-se em um pedaço achatado e deformado, quase tão longo quanto seu antebraço. Outro pedaço de má qualidade. Ele o colocou de lado. Se você está infeliz, Hopper enviou, pegue sua fêmea e vá embora. Se você não deseja liderar a matilha, outro o fará. O envio do lobo veio como imagens de correr por campos abertos, talos de grãos roçando seu focinho. Um céu aberto, uma brisa fresca, uma emoção e desejo por aventura. Os aromas de chuva nova, de pastos selvagens. Perrin estendeu suas pinças para as brasas para a barra final de ferro. Ela queimava em um amarelo distante e perigoso. Eu não posso ir embora. Ele ergueu a barra em direção ao lobo.
Isso significaria ceder a ser um lobo. Significaria me perder. Eu não farei isso. Ele segurou o aço quase derretido entre eles, e Hopper observou, pontinhos amarelos de luz refletindo nos olhos do lobo. Esse sonho era tão estranho. No passado, os sonhos comuns de Perrin e o sonho do lobo eram separados. O que essa mistura significava? Perrin estava com medo. Ele havia chegado a uma trégua precária com o lobo dentro dele. Ficar muito perto dos lobos era perigoso, mas isso não o impediu de recorrer a eles quando procurava File. Qualquer coisa por File. Ao fazer isso, Perrin quase enlouqueceu, e até tentou matar Hopper. Perrin não estava nem de longe tão no controle quanto ele havia assumido. O lobo dentro dele ainda podia reinar. Hopper bocejou, deixando a língua pender. Ele cheirava a doce diversão. Isso não tem graça. Perrin colocou a barra final de lado sem trabalhar nela. Ela esfriou, tomando a forma de um retângulo fino, não muito diferente do começo de uma dobradiça. Problemas não são divertidos, Yang-Bu, Hopper concordou. Mas você está subindo para frente e para trás sobre o mesmo muro. Venha. Vamos correr. Os lobos viviam um momento. Embora se lembrassem do passado e parecessem ter um estranho senso para o futuro, eles não se preocupavam com nenhum dos dois. Não como os homens. Os lobos corriam livres, perseguindo os ventos. Juntar-se a eles seria ignorar a dor, a tristeza e a frustração. Ser livre. Essa liberdade custaria muito a Perrin. Ele perderia File, perderia a si mesmo. Ele não queria ser um lobo. Ele queria ser um homem. Existe uma maneira de reverter o que aconteceu comigo. Reverter. Hopper inclinou a cabeça. Ir para trás não era um jeito de lobos. Posso. Perrin lutou para explicar. Posso correr tão longe que os lobos não possam me ouvir. Hopper parecia confuso. Não. Confuso não transmitia as mensagens dolorosas que vinham de Hopper. Nada, o cheiro de carne podre, lobos uivando em agonia. Ser cortado não era algo que Hopper pudesse conceber. A mente de Perrin ficou confusa. Porque ele parou de forjar. Ele tinha que terminar. Mestre Luhan ficaria desapontado. Aqueles caroços eram terríveis. Ele deveria escondê-los. Criar outra coisa, mostrar que ele era capaz. Ele podia forjar. Não podia. Um assobio veio do lado dele. Perrin se virou, surpreso ao ver que um dos barris de têmpera ao lado da lareira estava fervendo. Claro, ele pensou. As primeiras peças que terminei. Eu as joguei lá. De repente ansioso, Perrin agarrou sua pinça e alcançou a água turbulenta, o vapor engolfando seu rosto. Ele encontrou algo no fundo e o tirou com sua pinça, um pedaço de metal incandescente. O brilho desapareceu. O pedaço era na verdade uma pequena estatueta de aço no formato de um homem alto e magro com uma espada amarrada nas costas. Cada linha na figura era detalhada, os babados da camisa, as faixas de couro no punho da pequena espada. Mas o rosto estava distorcido, a boca aberta em um grito distorcido. Aaron, pensou Perrin. Seu nome era Aaron. Perrin não conseguiu mostrar isso ao mestre Luhan. Por que ele criou uma coisa dessas? A boca da estatueta se abriu mais, gritando silenciosamente. Perrin gritou, deixando-a cair das pinças e pulando para trás. A estatueta caiu no chão de madeira e se espatifou. Por que você pensa tanto nisso? Hopper bocejou um bocejo de lobo de mandíbula larga, a língua enrolando. É comum que um filhote desafie o líder da matilha. Ele foi tolo, e você o derrotou. Não, Perrin sussurrou. Não é comum para humanos. Não para amigos. A parede da forja derreteu de repente, virando fumaça. Parecia natural que isso acontecesse. Lá fora, Perrin viu uma rua aberta iluminada pelo dia. Uma cidade com lojas com janelas quebradas. Donzela, disse Perrin. Uma imagem esfumaçada e translúcida dele estava do lado de fora. A imagem não usava casaco, seus braços nos estavam cheios de músculos. Ele mantinha a barba curta, mas isso fazia parecer mais velho, mais intenso. Perrin realmente parecia tão imponente. Uma fortaleza atarracada de um homem com olhos dourados que pareciam brilhar, carregando um machado brilhante em forma de meia-lua, tão grande quanto a cabeça de um homem. Havia algo errado com aquele machado. Perrin saiu da ferraria, passando pela versão sombria de si mesmo. Quando fez, ele se tornou aquela imagem, o machado pesado em sua mão, as roupas de trabalho desaparecendo e o equipamento de batalha o substituindo. Ele saiu correndo. Sim, era Maiden. Havia Aiel nas ruas.
Ele tinha vivido essa batalha, embora estivesse muito mais calmo dessa vez. Antes, ele estava perdido na emoção de lutar e de procurar File. Ele parou na rua. Isso está errado. Eu carreguei meu martelo para Maiden. Eu joguei o machado fora. Um chifre ou um casco, jovem touro, importa qual você usa para caçar. Hopper estava sentado na rua ensolarada ao lado dele. Sim, importa. Para mim importa. E ainda assim você os usa da mesma maneira. Um par de Shai do Aiel apareceu em uma esquina. Eles estavam observando algo à esquerda, algo que Perrin não conseguia ver. Ele correu para atacá-los. Ele cortou o queixo de um, então balançou a ponta do machado no peito do outro. Foi um ataque brutal e terrível, e todos os três acabaram no chão. Foram necessárias várias facadas da ponta para matar o segundo Shaido. Perrin se levantou. Ele se lembrava de ter matado aqueles dois Aiel, embora tivesse feito isso com martelo e faca. Ele não se arrependia de suas mortes. Às vezes, um homem precisava lutar, e era isso. A morte era terrível, mas isso não a impedia de ser necessária. Na verdade, tinha sido maravilhoso entrar em choque com os Aiel. Ele se sentiu como um lobo na caça. Quando Perrin lutou, ele chegou perto de se tornar outra pessoa. E isso era perigoso. Ele olhou acusadoramente para Hopper, que estava parado em uma esquina. Por que você está me fazendo sonhar com isso? Fazendo você? Hopper perguntou. Este não é meu sonho, Yang Bu. Você vê minhas mandíbulas em seu pescoço, forçando você a pensar nisso? O machado de Perrin escorria sangue. Ele sabia o que viria a seguir. Ele se virou. Por trás, Aaron se aproximou, assassinato em seus olhos. Metade do rosto do antigo Tinker estava coberto de sangue, e pingava de seu queixo, manchando seu casaco listrado de vermelho. Aaron balançou sua espada para o pescoço de Perrin, o aço sibilando no ar. Perrin deu um passo para trás. Ele se recusou a lutar com o garoto novamente. A versão sombria dele se separou, deixando o verdadeiro Perrin em suas roupas de ferreiro. A sombra trocou golpes com Aaron. O profeta me explicou. Você é realmente Shadowspawn, tem que resgatar Lady File de você. O sombrio Perrin mudou, de repente, para um lobo. Ele saltou, com o pelo quase tão escuro quanto de um Shadowbroter, e arrancou a garganta de Aaron. Não. Não aconteceu assim. É um sonho, Hopper enviou. Mas eu não o matei, protestou Perrin. Alguns Aiel atiraram flechas nele bem antes de... Logo antes de Aaron ter matado Perrin. O chifre, o casco ou o dente, Hopper enviou, virando-se e caminhando em direção a um prédio. Sua parede desapareceu, revelando a ferraria do mestre Luhan lá dentro. Isso importa. Os mortos estão mortos. Duas pernas não vêm aqui, geralmente não, depois que morrem. Não sei para onde eles vão. Perrin olhou para o corpo de Aaron. Eu deveria ter tirado aquela espada idiota dele no momento em que ele a pegou. Eu deveria tê-lo mandado de volta para sua família. Um filhote não merece suas presas. Hopper perguntou, genuinamente confuso. Por que você as puxaria? É uma coisa de homens, disse Perrin. Coisas de duas pernas, de homens. Sempre, é uma coisa de homens para você. E coisas de lobos. Eu não sou um lobo. Hopper entrou na forja, e Perrin o seguiu relutantemente. O barril ainda estava fervendo. A parede retornou, e Perrin estava mais uma vez vestindo seu colete de couro e avental, segurando suas pinças. Ele se aproximou e puxou outra estatueta. Esta tinha o formato de toda Alcaar. Conforme esfriava, Perrin descobriu que o rosto não estava distorcido como o de Aaron, embora metade inferior da estatueta estivesse sem forma, ainda um bloco de metal. A estatueta continuou a brilhar, levemente avermelhada, depois que Perrin a colocou no chão. Ele enfiou suas pinças de volta na água e puxou uma figura de Jori Congar, depois uma de Azia Altone. Perrin foi até o barril borbulhante uma e outra vez, puxando estatueta após estatueta. Seguindo o caminho dos sonhos, buscá-las todas levou um breve segundo e o que pareceu horas. Quando ele terminou, centenas de estatuetas estavam no chão de frente para ele. Observando. Cada figura de aço estava acesa com um pequeno fogo dentro, como se esperasse sentir o martelo do forjador. Mas estatuetas como essa não seriam forjadas, elas seriam fundidas. O que isso significa? Perrin sentou-se em um banco. Quer dizer, Hopper abriu a boca numa risada de lobo. Isso significa que há muitos homenzinhos no chão, nenhum dos quais você pode comer. Sua espécie gosta muito de pedras e do que há dentro delas.
As estatuetas pareciam acusadoras. Ao redor delas estavam os cacos quebrados de Aaron. Esses pedaços pareciam estar ficando maiores. As mãos despedaçadas começaram a trabalhar, arranhando o chão. Todos os cacos se tornaram pequenas mãos, subindo em direção a Perrin, alcançando-o. Perrin arfou, pulando de pé. Ele ouviu risadas à distância, soando mais perto, sacudindo o prédio. Hopper pulou, batendo nele. Então, Perrin acordou de repente. Ele estava de volta à sua tenda, no campo onde estavam acampados há alguns dias. Eles tinham se deparado com uma bolha do mal na semana anterior que fez com que serpentes vermelhas e oleosas se agitassem do chão por todo o acampamento. Várias centenas estavam doentes por causa de suas mordidas. A cura Aes Sedai tinha sido suficiente para manter a maioria delas vivas, mas não restaurá-las completamente. Faile dormia ao lado de Perrin, em paz. Lá fora, um de seus homens batia em um poste para contar a hora. 3 batidas. Ainda faltavam horas para o amanhecer. O coração de Perrin batia suavemente, e ele levantou uma mão até o peito nu. Ele meio que esperava um exército de pequenas mãos de metal rastejando para fora de seu saco de dormir. Por fim, ele forçou os olhos a fecharem e tentou relaxar. Dessa vez, o sono foi muito ilusório. Graendal tomou um gole de seu vinho, que brilhava em uma taça enfeitada com uma teia de prata nas laterais. A taça havia sido trabalhada com gotas de sangue presas em um padrão de anel dentro do cristal. Congeladas para sempre, pequenas bolhas de vermelho brilhante. Nós deveríamos estar fazendo alguma coisa, disse Arangar, descansando na chaise e olhando para um dos bichinhos de estimação de Graendal com uma fome predatória enquanto ele passava. Eu não sei como você aguenta, ficando tão longe de eventos importantes, como um estudioso enfiado em um canto empoeirado. Graendal arqueou uma sobrancelha. Um estudioso? Em algum canto empoeirado. O Barrow de Natrin era modesto comparado a alguns palácios que ela conhecera, durante a era anterior, mas dificilmente era um casebre. Os móveis eram finos, as paredes ostentando um padrão arqueado de madeiras grossas e escuras, o mármore do chão brilhando com lascas incrustadas de madreperola e ouro. Arangar estava apenas tentando provocá-la. Graendal tirou a irritação da cabeça. O fogo queimava baixo na lareira, mas o par de portas, que davam para uma passarela fortificada 3 andares acima do solo, estava aberto, deixando entrar uma brisa fresca da montanha. Ela raramente deixava uma janela ou porta aberta para o exterior, mas hoje ela gostava do contraste, calor de um lado, uma brisa fresca do outro. A vida era sobre sentir. Toques na sua pele, apaixonados e gelados. Qualquer coisa diferente do normal, da média, do morno. Você está me ouvindo? Arangar perguntou. Eu sempre escuto, disse Graendal, colocando de lado sua taça enquanto se sentava em sua própria chaise. Ela usava um vestido dourado e envolvente, transparente, mas abotoado até o pescoço. Que modas maravilhosas essas Domani tinham, ideais para provocar enquanto revelavam. Eu detesto estar tão distante das coisas, Arangar continuou. Esta era é emocionante. Pessoas primitivas podem ser tão interessantes. A mulher voluptuosa de pele de marfim arqueou as costas, esticando os braços em direção à parede. Estamos perdendo toda a emoção. A excitação é melhor vista de longe, disse Graendal. Eu acho que você entenderia isso. Arangar ficou em silêncio. O grande lorde não estava satisfeito com ela por perder o controle de Egwene Alveri. Bem, disse Arangar, levantando-se. Se é esse o seu pensamento, vou procurar um esporte noturno mais interessante. Sua voz era fria. Talvez a aliança deles estivesse se esgotando. Nesse caso, era hora de reforço. Graendal se abriu e aceitou o domínio do grande senhor sobre ela, sentindo o êxtase emocionante de seu poder, sua paixão, sua própria substância. Era muito mais inebriante do que o poder único, essa torrente furiosa de fogo. Ameaçou dominá-la e consumi-la, e apesar de estar cheia do poder verdadeiro, ela só conseguia canalizar um fino fio dele. Um presente para ela de Moridin. Não, do grande senhor. Melhor não começar a associar esses dois em sua mente. Por enquanto, Moridin era Naiblis. Por enquanto apenas. Graendal teceu uma fita de ar. Trabalhar com o poder verdadeiro era similar, mas não idêntico, a trabalhar com o poder único. Uma trama do poder verdadeiro frequentemente funcionaria de uma forma ligeiramente diferente, ou teria um efeito colateral não antecipado. E havia algumas tramas que só podiam ser criadas pelo poder verdadeiro. A essência do grande senhor forçou o padrão, esticando e deixando marcado.
Até mesmo algo que o Criador havia projetado para ser eterno poderia ser desvendado usando as energias do escuro. Isso revelava uma verdade eterna, algo tão próximo de ser sagrado quanto Grindal estava disposto a aceitar. O que quer que o Criador pudesse construir, o escuro poderia destruir. Ela serpenteou sua fita de ar pela sala em direção a Arangar. O outro escolhido havia saído para a sacada. Grindal proibiu a criação de portais lá dentro, para que não danificassem seus animais de estimação ou seus móveis. Grindal levantou a fita de ar até a bochecha de Arangar e a acariciou delicadamente. Arangar congelou. Ela se virou, desconfiada, mas levou apenas um momento para seus olhos se abrirem. Ela não teria sentido os arrepios em seus braços para indicar que Grindal estava canalizando. O poder verdadeiro não deu nenhuma dica, nenhum sinal. Homem ou mulher, ninguém podia ver ou sentir as tramas, a menos que ele ou ela tivesse recebido o privilégio de canalizar o poder verdadeiro. O quê? A mulher perguntou. Como? Moridin é, Naiblis, Grindal disse. Sim. Mas antigamente o favor do grande senhor a esse respeito não se limitava aos Naiblis. Ela continuou a acariciar a bochecha de Arangar, e a mulher corou. Arangar, como os outros escolhidos, desejava o poder verdadeiro enquanto temia ao mesmo tempo. Perigoso, prazeroso, sedutor. Quando Grindal retirou sua linha de ar, Arangar voltou para a sala e retornou para sua chaise. Então enviou um dos animais de estimação de Grindal para buscar sua Aes Sedai de brinquedo. A luxúria ainda queimava as bochechas de Arangar. Provavelmente ela usaria Delana para se distrair. Arangar parecia achar divertido forçar a caseira Aes Sedai à subserviência. Delana chegou momentos depois. Ela sempre permanecia por perto. A mulher Shinhara era de cabelos claros e robusta, com membros grossos. Os lábios de Grindal se curvaram para baixo. Uma coisa tão feia. Não como a própria Arangar. Ela teria sido um animal de estimação ideal. Talvez um dia Grindal tivesse a chance de transformá-la em um. Arangar e Delana começaram a trocar afeições na chaise. Arangar era insaciável, um fato que Grindal havia explorado em inúmeras ocasiões, a atração do poder verdadeiro sendo apenas a mais recente. Claro, Grindal gostava de prazeres, mas ela se certificava de que as pessoas pensassem que ela era muito mais autoindulgente do que realmente era. Se você soubesse o que as pessoas esperavam que você fosse, você poderia usar essas expectativas. Isso. Grindal congelou quando um alarme disparou em seus ouvidos, o som de ondas quebrando umas contra as outras. Arangar continuou seus prazeres. Ela não conseguia ouvir o som. A trama era muito específica, colocada onde seus servos pudessem tropeçar para avisá-la. Grindal se levantou, andando pela lateral da sala, sem dar nenhuma indicação de urgência. Na porta, ela enviou alguns de seus animais de estimação para ajudar a distrair Arangar. Melhor descobrir o escopo do problema antes de envolvê-la. Grindal andou por um corredor decorado com lustres dourados e espelhos. Ela estava na metade de uma escada quando Garuma, o capitão da guarda do palácio, apareceu apressado. Ele era Saldayan, um primo distante da rainha, e usava um bigode grosso no rosto magro e bonito. A compulsão o tornará totalmente leal, é claro. Grande senhora, ele disse, ofegante. Um homem foi capturado se aproximando do palácio. Meus homens o reconhecem como um lorde menor de Bandar Eban, um membro da casa Ranchala. Grindal franziu a testa, então acenou para Garuma segui-la enquanto ela se dirigia para uma de suas câmaras de audiência, uma pequena sala sem janelas decorada em carmesim. Ela teceu uma proteção contra espionagem, então enviou Garuma para trazer o intruso. Logo, ele retornou com alguns guardas e um homem domani vestido em verde e azul brilhantes, uma pinta em forma de sino em sua bochecha. Sua barba curta e bem cuidada estava amarrada com pequenos sinos, e eles tilintavam enquanto os guardas o empurravam para a frente. Ele sacudiu os braços, olhando para os soldados, e endireitou sua camisa de babados. Devo entender que fui entregue a... Ele cortou com um som sufocado enquanto Grindal o envolvia em tramas de ar e cavava em sua mente. Ele gaguejou, os olhos ficando desfocados. Eu sou Picor Ranchala, ele disse em um tom monótono. Fui enviado pelo dragão renascido para buscar uma aliança com a família mercante que reside nesta fortificação. Como sou mais esperto e mais esperto que Altor, ele precisa que eu construa alianças para ele. Ele tem medo particularmente daqueles que vivem neste palácio, o que eu acho ridículo, já que é distante e sem importância. Obviamente, o dragão renascido é um homem fraco. Acredito que, ao ganhar sua confiança, posso ser escolhido como próximo rei de Arad-Doma. Desejo que você faça uma aliança comigo, não com ele, e lhe prometerei favores quando eu for rei.
Graendal acenou com a mão e interrompeu no meio da palavra. Ela cruzou os braços, os pelos eriçados enquanto ela tremia. O dragão renascido a havia encontrado. Ele havia enviado uma distração para ela. Ele pensou que poderia manipulá-la. Ela imediatamente teceu um portal para um de seus esconderijos mais seguros. O ar frio soprava de uma área do mundo onde era manhã, não início da noite. Melhor ter cuidado. Melhor fugir. E ainda assim, ela hesitou. Ele deve conhecer a dor. Ele deve conhecer a frustração. Ele deve conhecer a angústia. Traga isso para ele. Você será recompensado. Arangar havia fugido de seu lugar entre as Aes Sedai, tolamente permitindo que a sentissem canalizando Saidin. Ela ainda carregava a punição por seu fracasso. Se Graendal partisse agora, descartando uma chance de distorcer Altor sobre si mesmo, ela seria punida de forma semelhante? O que é isso? Perguntou a voz de Arangar do lado de fora. Deixem-me passar, seus tolos. Graendal, o que vocês estão fazendo? Graendal sibilou suavemente, então fechou o portão e se recompôs. Ela acenou para que Arangar pudesse entrar no quarto. A mulher ágil se aproximou da porta, olhando e avaliando Ranchala. Graendal não deveria ter enviado os animais de estimação para ela. O movimento provavelmente a deixou desconfiada. Altor me encontrou, Graendal disse secamente. Ele enviou este para fazer uma aliança comigo, mas não disse a ele quem eu era. Altor provavelmente quer que eu pense que este homem tropeçou em mim acidentalmente. Arangar franziu os lábios. Então você vai fugir? Fugir do centro da excitação de novo? Isso, de você. Eu estava cercado por inimigos. Fugir era minha única opção. Parecia uma fala ensaiada. Palavras como essas eram um desafio. Arangar a serviria. Talvez. Aquela sua Aes Sedai conhece compulsão. Arangar deu de ombros. Ela foi treinada nisso. Ela é razoavelmente habilidosa. Vá buscá-la. Arangar levantou uma sobrancelha, mas assentiu em deferência, desaparecendo para fazer a tarefa ela mesma, provavelmente para ganhar tempo para pensar. Graendal enviou um servo para uma de suas gaiolas de pombos. Eles chegaram com o pássaro antes que Arangar voltasse, e Graendal cuidadosamente teceu o poder verdadeiro, mais uma vez emocionante na pressa de segurá-lo, e criou uma trama complexa de espírito. Ela conseguia se lembrar de como fazer isso? Fazia tanto tempo. Ela sobrepôs a trama na mente do pássaro. Sua visão pareceu estalar. Em um momento, ela pôde ver duas imagens na sua frente, o mundo como ela o via e uma versão sombreada do que o pássaro via. Se ela se concentrasse, ela poderia voltar sua atenção para uma ou outra. Isso fez sua mente doer. A visão de um pássaro era completamente diferente da de um ser humano. Ela conseguia ver um campo muito maior, e as cores eram tão vívidas que quase cegavam, mas a visão era turva, e ela tinha dificuldade em julgar a distância. Ela enfiou a mira do pássaro na parte de trás da cabeça. Uma pomba seria discreta, mas usar uma era mais difícil do que usar um corvo ou um rato, os olhos favoritos do próprio Darkwan. A trama funcionava melhor neles do que em outros animais. No entanto, a maioria dos vermes que vigiavam o Darkwan tinham que reportar antes que ele soubesse o que tinham visto. Porque isso acontecia, ela não tinha certeza. As complexidades das tramas especiais do poder verdadeiro nunca fizeram muito sentido para ela. Não tanto quanto para Aginor, pelo menos. Arangar retornou com sua Aes Sedai, que estava parecendo cada vez mais tímido ultimamente. Ela fez uma reverência baixa para Graendal, então permaneceu em uma postura subserviente. Graendal cuidadosamente removeu sua compulsão de Ranchalan, deixando-o atordoado e desorientado. O que você quer que eu faça, grande? Delana perguntou, olhando para Arangar e depois de volta para Graendal. Compulsão, disse Graendal. Tão intrincada e complexa quanto você puder fazer. O que você quer que ele faça, grande senhora? Deixe-o capaz de agir como ele mesmo, disse Graendal. Mas remova todas as memórias dos eventos aqui. Substitua-as por uma memória de falar com uma família de mercadores e garantir sua aliança. Adicione alguns outros requisitos aleatórios a ele, o que quer que lhe ocorra. Delana franziu a testa, mas ela havia aprendido a não questionar os escolhidos. Graendal cruzou os braços e bateu um dedo enquanto observava a Aes Sedai trabalhar. Ela se sentia cada vez mais nervosa. Altor sabia onde ela estava. Ele atacaria? Não, ele não machucaria mulheres. Essa falha em particular era importante. Isso significava que ela tinha tempo para responder.
Não tinha. Como ele conseguiu rastreá-la até este palácio? Ela se cobriu perfeitamente. Os únicos lacaios que ela deixou fora de sua vista estavam sob compulsão tão pesada que seria mortal removê-la. Poderia ser que a Aes Sedai que ele mantinha com ele, Nynaeve, a mulher dotada de cura, tivesse sido capaz de minar e ler as tramas de Graendal? Graendal precisava de tempo, e ela precisava descobrir o que Altor sabia. Se Nynaeve Almeara tinha a habilidade necessária para ler compulsões, isso era perigoso. Graendal precisava deixar um rastro falso para ele, atrasá-lo, daí sua exigência de que Delaná criasse uma compulsão espessa com estranhas provisões nela. Traga-lhe agonia. Graendal poderia fazer isso. Você é o próximo, ela disse a Arangar quando Delaná terminou. Algo complicado. Quero que Altor e suas Aes Sedai encontrem o toque de um homem na mente. Isso os confundiria ainda mais. Arangar deu de ombros, mas fez o que lhe foi pedido, depositando uma compulsão espessa e complexa na mente do infeliz Ranshala. Ele era um tanto bonito. Altor presumiu que ela o desejaria como um de seus animais de estimação? Ele ao menos se lembrava o suficiente de ser Leos Therin para saber disso sobre ela. Seus relatos sobre o quanto de sua antiga vida ele se lembrava eram contraditórios, mas ele parecia estar se lembrando cada vez mais. Era isso que a preocupava. Leos Therin poderia tê-la rastreado até este palácio, talvez. Ela nunca imaginou que Altor seria capaz de fazer o mesmo. Arangar terminou. Agora, disse Graendal, liberando suas tramas de ar e falando com Ranshala, retorne e conte ao dragão renascido sobre seu sucesso aqui. Ranshala piscou, balançando a cabeça. Eu. Sim, minha senhora. Sim, acredito que os laços que fizemos hoje serão extremamente benéficos para nós dois. Ele sorriu. Tolo de mente fraca. Talvez devêssemos jantar e beber ao nosso sucesso, senhora Bazene? Foi uma viagem cansativa vê-la, e eu. Vá, disse Graendal friamente. Muito bem. Você será recompensado quando eu for rei. Seus guardas o levaram embora, e ele começou a assobiar com um ar de autossatisfação. Graendal sentou-se e fechou os olhos. Vários de seus soldados se aproximaram para protegê-la, suas botas macias no tapete grosso. Ela olhou através dos olhos da pomba, acostumando-se à sua estranha maneira de ver. À sua ordem, um servo a pegou e levou para uma janela no corredor do lado de fora da sala. O pássaro pulou no parapeito da janela. Graendal deu-lhe um leve empurrão para ir para frente. Ela não tinha prática o suficiente para assumir o controle completamente. Voar era muito mais difícil do que parecia. A pomba voou para fora da janela. O sol estava se pondo atrás das montanhas, delineando-as em vermelho e laranja raivosos, e o lago abaixo caiu em um azul escuro profundo e sombrio. A vista era emocionante, mas nauseante, enquanto a pomba voava alto no ar e pousava em uma das torres. Ranshala finalmente saiu pelos portões abaixo. Graendal cutucou a pomba e ela saltou da torre, mergulhando em direção ao chão. Graendal cerrou os dentes na descida de revirar o estômago, as pedras do palácio se tornando um borrão. A pomba nivelou e voou atrás de Ranshala. Ele parecia estar resmungando para si mesmo, embora ela pudesse ouvir apenas sons rudimentares através dos orifícios de ouvido desconhecidos da pomba. Ela o seguiu por algum tempo pela floresta escura. Uma coruja teria sido melhor, mas ela não tinha uma cativa. Ela se repreendeu por isso. A pomba voou de galho em galho. O chão da floresta era um emaranhado bagunçado de arbustos e agulhas de pinheiro caídas. Ela achou isso distintamente desagradável. Havia luz à frente. Era tênue, mas os olhos da pomba conseguiam facilmente captar luz e sombra, movimento e quietude. Ela cutucou para investigar, deixando Ranshala. A luz vinha de um portal no meio de um trecho claro, derramando um brilho quente. Havia figuras paradas diante dele. Uma delas era Altor. Graendal sentiu pânico instantâneo. Ele estava aqui, olhando para baixo, sobre o cume, em direção a ela. Escuridão interior. Ela não sabia ao certo se ele estaria aqui pessoalmente, ou se Ranshala viajaria por um portal para dar seu relatório. Que jogo Altor estava jogando? Ela pousou sua pomba em um galho. Arangar estava reclamando e perguntando a Graendal o que ela estava vendo. Ela tinha visto a pomba, e saberia o que Graendal estava fazendo. Graendal se concentrou mais. O dragão renascido, o homem que um dia fora Leos Therin Telamon. Ele sabia onde ela estava. Ele uma vez a odiou profundamente, o quanto ele se lembrava. Ele se lembrava do assassinato de Anê. O Aiel domesticado de Altor trouxe Ranshala para frente, e Nynaeve o inspecionou. Sim,
Aquela Ninaeve parecia ser capaz de ler compulsão. Ela sabia o que procurar, pelo menos. Ela teria que morrer, Autor confiava nela, sua morte lhe traria dor. E depois dela, o amante moreno de Autor. Graendal empurrou a pomba para um galho mais baixo. O que Autor faria? Os instintos de Graendal diziam que ele não ousaria se mover, não até que desvendasse a trama dela. Ele agia da mesma forma agora como agia durante a era dela. Ele gostava de planejar, de passar o tempo construindo um crescendo de um ataque. Ela franziu a testa. O que ele estava dizendo? Ela se esforçou, tentando entender os sons. Malditos buracos de ouvido de pássaro. As vozes soavam como coachos. Calandor. Porque ele estava falando sobre Calandor. E uma caixa. Algo se acendeu em sua mão. A chave de acesso. Graendal engasgou. Ele trouxe aquilo com ele. Era quase tão ruim quanto fogo maligno. De repente ela entendeu. Ela tinha sido enganada. Frio, aterrorizado, ela soltou a pomba e abriu os olhos de repente. Ela ainda estava sentada na pequena sala sem janelas, Arangar inclinado ao lado da porta com os braços cruzados. Autor havia enviado Ranshalan, esperando que ele fosse capturado, esperando que ele tivesse compulsão colocada nele. O único propósito de Ranshalan era dar a Autor a confirmação de que Graendal estava na torre. Luz. Quão inteligente ele se tornou. Ela liberou o poder verdadeiro e abraçou o menos maravilhoso saidar. Rapidamente. Ela estava tão perturbada que seu abraço quase falhou. Ela estava suando. Vá. Ela tinha que ir. Ela abriu um novo portal. Arangar se virou, olhando através das paredes na direção de Autor. Tanto poder. O que ele está fazendo? Arangar. Ela e Delana fizeram as tramas da compulsão. Autor deve pensar que Graendal morreu. Se ele destruísse o lugar e aquelas compulsões permanecessem, Autor saberia que ele errou e que Graendal estava vivo. Graendal formou 2 escudos e os colocou no lugar, um para Arangar, um para Delana. As mulheres engasgaram. Graendal amarrou as tramas e prendeu as 2 no ar. Graendal. Arangar disse, a voz em pânico. O que você está? Estava chegando. Graendal saltou para o portal, rolando por ele, caindo e rasgando seu vestido em um galho. Uma luz ofuscante surgiu atrás dela. Ela lutou para dispensar o portal e teve um vislumbre do horrorizado Arangar antes que tudo atrás fosse consumido em uma brancura linda e pura. O portal desapareceu, deixando Graendal na escuridão. Ela estava deitada, o coração batendo a uma velocidade terrível, quase cega pelo brilho. Ela tinha feito o portal mais rápido que pôde, um que levava a uma curta distância. Ela estava deitada no mato sujo no topo de uma serra atrás do palácio. Uma onda de injustiça a inundou, uma distorção no ar, o próprio padrão ondulando. Um balescreão, era chamado, um momento em que a própria criação uivava de dor. Ela inspirou e expirou, tremendo. Mas ela tinha que ver. Ela tinha que saber. Ela se levantou, tornozelo esquerdo torcido. Ela mancou até a linha das árvores e olhou para baixo. O Barrow de Natrin, o palácio inteiro, tinha sumido. Queimado fora do padrão. Ela não conseguia ver Autor em seu cume distante, mas sabia onde ele estava. Você, ela rosnou. Você se tornou muito mais perigoso do que eu imaginava. Centenas de homens e mulheres lindos, os melhores que ela havia reunido, se foram. Sua fortaleza, dezenas de itens de poder, seu maior aliado entre os escolhidos. Foi-se. Isso foi um desastre. Não, ela pensou. Viva! Ela o antecipou, mesmo que por apenas alguns momentos. Agora ele pensaria que ela estava morta. De repente, ela estava mais segura do que nunca desde que escapou da prisão do Dark One. Exceto, é claro, que ela tinha acabado de causar a morte de um dos escolhidos. O grande senhor não ficaria satisfeito. Ela mancou para longe do cume, já planejando seu próximo movimento. Isso teria que ser feito com muito, muito cuidado. Galad Damodred, Lorde Capitão Comandante dos Filhos da Luz, arrancou seu pé calçado da lama até o tornozelo com um som de sorver. Bitemes zumbiam no ar abafado. O fedor de lama e água parada ameaçava engasgá-lo a cada respiração enquanto ele conduzia seu cavalo para um terreno mais seco no caminho. Atrás dele, caminhava uma longa e sinuosa coluna de 4 homens de largura, cada um tão enlameado, suado e cansado quanto ele. Eles estavam na fronteira de Gealdan e Altara, em um pântano pantanoso onde os carvalhos e as árvores de especiarias tinham dado lugar a louros e ciprestes-aranha. Suas raízes retorcidas se espalhavam como dedos finos. O ar fedorento era quente, apesar da sombra e da cobertura de nuvens, e espesso.
Era como respirar uma sopa fétida. Galad fumegava sob sua couraça e cota de malha, seu capacete cônico pendurado em sua sela, sua pele coçando com a sujeira e o suor salgado. Por mais miserável que fosse, essa rota era o melhor caminho. Azunava não a anteciparia. Galad enxugou a testa com as costas da mão e tentou andar de cabeça erguida para o benefício daqueles que o seguiam. 7.000 homens, crianças que o escolheram em vez dos invasores Seanchan. Musgo verde opaco pendia dos galhos, pendendo como pedaços de carne de cadáveres em decomposição. Aqui e ali, os cinzas e verdes doentios eram aliviados por uma explosão brilhante de pequenas flores rosas ou violetas aglomeradas ao redor de riachos. Sua cor repentina era inesperada, como se alguém tivesse espalhado gotas de tinta no chão. Era estranho encontrar beleza neste lugar. Ele poderia encontrar a luz em sua própria situação também? Ele temia que não fosse tão fácil. Ele puxou o Soult para frente. Ele podia ouvir conversas preocupadas atrás, pontuadas por xingamentos ocasionais. Este lugar, com seu fedor e insetos picadores, testaria o melhor dos homens. Aqueles que seguiram Galad estavam nervosos com o lugar em que o mundo estava se tornando. Um mundo onde o céu estava constantemente nublado e preto, onde bons homens morriam por estranhas distorções do padrão, e onde Valda, o Lorde Capitão Comandante antes de Galad, havia se tornado um assassino e um estuprador. Galad balançou a cabeça. A última batalha viria em breve. Um tilintar de cota de malha anunciou que alguém estava subindo a fila. Galad olhou por cima do ombro quando Dain chegou, saudou e se posicionou ao lado dele. Damodred, Dain disse suavemente, suas botas esmagando na lama, talvez devêssemos voltar. O passado só leva ao passado, Galad disse, examinando o caminho à frente. Eu pensei muito sobre isso, criança Bornhald. Este céu, o desperdício da terra, a maneira como os mortos andam. Não há mais tempo para encontrar aliados e lutar contra o Seanchan. Devemos marchar para a última batalha. Mas esse pântano, disse Bornhald, olhando para o lado enquanto uma grande serpente deslizava pelo mato. Nossos mapas dizem que já deveríamos ter saído dele. Então, certamente estamos perto do limite. Talvez, disse Dain, com um rastro de suor escorrendo da testa para o lado do rosto magro, que se contraiu. Felizmente, ele tinha ficado sem conhaque alguns dias atrás. A menos que o mapa esteja errado. Galad não respondeu. Mapas que antes eram bons estavam se mostrando falhos ultimamente. Campos abertos se tornariam colinas quebradas, vilas desapareceriam, pastos seriam aráveis um dia, e então, de repente, cobertos de videiras e fungos. O pântano poderia de fato ter se espalhado. Os homens estão exaustos, disse Bornhald. Eles são bons homens, você sabe que são. Mas estão começando a reclamar. Ele estremeceu, como se antecipasse uma reprimenda de Galad. Talvez uma vez ele tivesse dado uma. As crianças deveriam suportar suas aflições com orgulho. No entanto, memórias de lições que Morgase havia ensinado, lições que ele não havia entendido em sua juventude, o estavam incomodando. Liderar pelo exemplo. Exigir força, mas primeiro mostrá-la. Galad assentiu. Eles estavam se aproximando de uma clareira seca. Reúna os homens. Eu falarei com aqueles na frente. Grave minhas palavras e depois as passe para aqueles atrás. Bornhald pareceu perplexo, mas fez como ordenado. Galad deu um passo para o lado, subindo uma pequena colina. Ele colocou a mão no punho da espada, inspecionando seus homens enquanto as companhias na frente se reuniam ao redor. Eles estavam com posturas desleixadas, pernas enlameadas. As mãos se agitavam em bitemes ou arranhavam colarinhos. Somos filhos da luz, Galad anunciou, assim que estavam reunidos. Estes são os dias mais sombrios dos homens. Dias em que a esperança é fraca, dias em que a morte reina. Mas é nas noites mais profundas que a luz é mais gloriosa. Durante o dia, um farol brilhante pode parecer fraco. Mas quando todas as outras luzes falham, ele guiará. Nós somos esse farol. Este lodo é uma aflição. Mas nós somos os filhos da luz, e nossas aflições são nossa força. Somos caçados por aqueles que deveriam nos amar, e outros caminhos levam aos nossos túmulos. E assim seguiremos em frente. Por aqueles que devemos proteger, pela última batalha, pela luz. Onde está a vitória deste pântano? Eu me recuso a sentir sua mordida, pois estou orgulhoso. Orgulhoso de viver nestes dias, orgulhoso de fazer parte do que está por vir. Todas as vidas que vieram antes de nós nesta era ansiavam por nosso dia, o dia em que os homens serão testados.
Deixe que outros lamentem seu destino. Deixe que outros chorem e lamentem. Nós não o faremos, pois enfrentaremos este teste de cabeça erguida. E deixaremos que ele nos prove fortes. Não foi um discurso longo. Ele não queria estender muito tempo deles no pântano. Ainda assim, pareceu cumprir seu dever. As costas dos homens se endireitaram e eles assentiram. Homens que tinham sido escolhidos para fazer isso escreveram as palavras e recuaram para lê-las para aqueles que não tinham conseguido ouvir. Quando a tropa continuou avançando, os passos dos homens não mais se arrastavam, suas posturas não mais estavam caídas. Galad permaneceu em sua encosta, tomando alguns relatórios, deixando os homens vê-lo enquanto passavam. Quando o último dos 7.000 passou, Galad notou um pequeno grupo esperando na base da colina. A criança Jaret Bayar estava com eles, olhando para Galad, olhos fundos iluminados com zelo. Ele era magro, com um rosto estreito. Criança Bayar, disse Galad, descendo a encosta. Foi um bom discurso, meu Lorde Capitão Comandante, Bayar disse fervorosamente. A última batalha. Sim, é hora de ir para ela. É nosso fardo, disse Galad. E nosso dever. Nós cavalgaremos para o norte, disse Bayar. Os homens virão até nós, e nós cresceremos. Uma força enorme das crianças, dezenas de milhares. Centenas de milhares. Nós lavaremos a terra. Talvez tenhamos homens suficientes para derrubar a Torre Branca e as bruxas, em vez de precisarmos nos aliar a elas. Galad balançou a cabeça. Precisaremos da Aes Sedai, criança Bayar. A sombra terá Dreadlords, Mirdraal, Forsaken. Sim, suponho. Bayar parecia relutante. Bem, ele parecia relutante sobre a ideia antes, mas ele tinha concordado. Nossa estrada é difícil, criança Bayar, mas os Filhos da Luz serão líderes na última batalha. Os delitos de Valda mancharam toda a ordem. Mais do que isso, Galad estava cada vez mais convencido de que Azunava havia desempenhado um grande papel nos maus-tratos e na morte de sua madrasta. Isso significava que o próprio Alto Inquisidor era corrupto. Fazer o que era certo era a coisa mais importante na vida. Exigia qualquer sacrifício. Neste momento, a coisa certa a fazer era fugir. Galad não podia enfrentar Azunava. O Alto Inquisidor era apoiado pelo Seanchan. Além disso, a última batalha era mais importante. Galad andou rapidamente, caminhando pela lama de volta para frente da linha de crianças. Eles viajavam leves, com poucos animais de carga, e seus homens usavam suas armaduras. Suas montarias estavam carregadas com comida e suprimentos. Na frente, Galad encontrou Tron falando com alguns homens que usavam couro e capas marrons, não tabardos brancos e capes de aço. Seus batedores. Tron assentiu para ele em respeito. O Lorde Capitão era um dos homens mais confiáveis de Galad. Os batedores dizem que há um pequeno problema pela frente, meu Lorde Capitão Comandante, disse Tron. Qual o problema? Seria melhor mostrar diretamente ao senhor, disse Child Barlet, o líder dos escoteiros. Galad acenou para que ele avançasse. À frente, a floresta pantanosa parecia estar rareando. Graças à luz, isso significava que eles estavam quase livres? Não. Quando Galad chegou, ele encontrou vários outros batedores olhando para uma floresta morta. A maioria das árvores no pântano tinha folhas, embora doentias, mas as da frente estavam esqueléticas e acinzentadas, como se queimadas. Havia algum tipo de líquen ou musgo branco doentio crescendo sobre tudo. Os troncos das árvores pareciam emaciados. Água inundou esta área, um rio largo, mas raso, com uma corrente muito lenta. Ele engoliu as bases de muitas árvores, e galhos caídos quebraram a água marrom suja como braços alcançando o céu. Há cadáveres, meu senhor capitão comandante, disse um dos batedores, gesticulando o rio acima. Flutuando para baixo. Parecem os restos de uma batalha distante. Este rio está em nossos mapas? Perguntou Galad. Um por um, os batedores balançaram a cabeça. Galad apertou o maxilar. Isso pode ser vadeado. É raso, meu Lorde Capitão Comandante, disse Child Barlet. Mas teremos que ficar atentos às profundezas ocultas. Galad estendeu a mão para uma árvore ao lado dele e soltou um longo galho, a madeira estalando alto. Eu irei primeiro. Peça para os homens removerem suas armaduras e capas. As ordens foram passadas pela linha, e Galad tirou sua armadura e a envolveu em sua capa, então a amarrou em suas costas. Ele levantou suas calças o máximo que pôde, então desceu a margem suave e avançou para a água turva. O escoamento frio da primavera o deixou tenso. Suas botas afundaram centímetros no fundo arenoso,
enchendo-se de água, agitando redemoinhos de lama. Solt fez um barulho mais alto quando ele entrou na água atrás. Não era muito difícil andar. A água só chegava até os joelhos. Ele usou seu bastão para encontrar o melhor apoio. Aquelas árvores esqueléticas e moribundas eram enervantes. Elas não pareciam estar apodrecendo, e agora que ele estava mais perto, ele conseguia ver melhor a penugem cinza acinzentada entre os líquens que cobriam seus troncos e galhos. As crianças atrás chapinhavam alto enquanto mais e mais delas entravam no largo riacho. Perto dali, formas bulbosas flutuavam rio abaixo para se prenderem em pedras. Alguns eram cadáveres de homens, mas muitos eram maiores. Mulas, ele percebeu, dando uma olhada melhor em um focinho. Dezenas delas. Elas estavam mortas há algum tempo, a julgar pelo inchaço. Provavelmente uma aldeia rio acima havia sido atacada por sua comida. Este não era o primeiro grupo de mortos que eles encontravam. Ele chegou ao outro lado do rio e então saiu. Enquanto desenrolava as pernas das calças e vestia sua armadura e capa, sentiu seu ombro doer pelos golpes que Valda lhe dera. Sua coxa ainda doía também. Ele se virou e continuou pela trilha de caça para o norte, liderando o caminho enquanto outras crianças chegavam à margem. Ele ansiava por montar em Solt, mas não ousou. Embora estivessem fora do rio, o chão ainda estava úmido, irregular e cheio de buracos escondidos. Se ele cavalgasse, poderia facilmente custar a Solt uma perna quebrada e a si mesmo uma coroa quebrada. Então ele e seus homens caminharam, cercados por aquelas árvores cinzentas, suando no calor miserável. Ele ansiava por um bom banho. Por fim, Tron correu até ele. Todos os homens cruzaram em segurança. Ele verificou o céu. Queime essas nuvens. Nunca consigo dizer que horas são. 4 horas depois do meio-dia, disse Galad. Você tem certeza? Sim. Não deveríamos parar ao meio-dia para discutir nosso próximo passo. Essa reunião deveria ter ocorrido assim que eles atravessassem o pântano. Por enquanto, temos poucas escolhas, disse Galad. Eu liderarei os homens para o norte, para Andor. As crianças encontraram hostilidade lá. Tenho uma terra isolada no noroeste. Não serei mandado embora para lá, independentemente de quem controle o trono. Light enviou que Elaine segurava o trono do leão. Light enviou que ela havia escapado dos emaranhados das Aes Sedai, embora ele temesse o pior. Havia muitos que a usariam como um peão, Altor não era o menor deles. Ela era teimosa, e isso poderia torná-la fácil de manipular. Precisaremos de suprimentos, disse Tron. A forragem é difícil, e mais vilas estão vazias. Galad assentiu. Uma preocupação legítima. É um bom plano, no entanto, disse Tron, então abaixou a voz. Admito, Damodred, fiquei preocupado que você recusasse a liderança. Eu não poderia. Abandonar as crianças agora, depois de matar seu líder, seria errado. Tron sorriu. É tão simples assim para você, não é? Deve ser tão simples assim para qualquer um. Galad teve que subir para a estação que lhe foi dada. Ele não tinha outra opção. A última batalha vem e os Filhos da Luz lutarão. Mesmo que tenhamos que fazer alianças com o próprio dragão renascido, nós lutaremos. Por algum tempo, Galad não tinha certeza sobre Altor. Certamente o dragão renascido teria que lutar na última batalha. Mas aquele homem era Altor, ou ele era um fantoche da torre, e não o verdadeiro dragão renascido. Aquele céu estava muito escuro, a terra muito quebrada. Altor devia ser o dragão renascido. Isso não significava, é claro, que ele também não fosse um fantoche das Aes Sedai. Logo eles passaram além das árvores cinzentas esqueléticas, alcançando outras que eram mais comuns. Estas ainda tinham folhas amareladas, muitos galhos mortos. Mas isso era melhor do que a penugem. Cerca de 1 hora depois, Galad notou Child Barlet retornando. O batedor era um homem magro, com uma cicatriz em uma bochecha. Galad levantou a mão quando o homem se aproximou. Que palavra! Barlet saudou com o braço no peito. O pântano seca e as árvores rareiam em cerca de 1 milha, meu Lorde Capitão Comandante. O campo além está aberto e vazio, o caminho livre para o norte. Graças à luz. Galad pensou. Ele acenou para Barlet, e o homem correu de volta por entre as árvores. Galad olhou de volta para a fila de homens. Eles estavam enlameados, suados e fatigados. Mas ainda assim, eles eram uma visão grandiosa, suas armaduras substituídas, seus rostos determinados. Eles o seguiram por esse poço de pântano. Eles eram bons homens.
Passe a palavra para o outro capitão dos lordes, Tron, disse Galad. Faça com que eles enviem uma mensagem para suas legiões. Estaremos fora disso em menos de 1 hora. O homem mais velho sorriu, parecendo tão aliviado quanto Galad se sentia. Galad continuou em frente, o maxilar cerrado contra a dor na perna. O corte estava bem curado, e havia pouco perigo de mais danos. Era doloroso, mas a dor podia ser tratada. Finalmente livre deste atoleiro. Ele precisaria planejar seu próximo curso cuidadosamente, ficando longe de quaisquer cidades, estradas principais ou propriedades mantidas por senhores influentes. Ele percorreu os mapas em sua cabeça, mapas memorizados antes de seu 10º dia de nome. Ele estava assim ocupado quando do céu amarelo diluiu, a luz do sol nublada espiando entre os galhos. Logo ele avistou Barlet esperando na borda da linha de árvores. A floresta terminava abruptamente, quase tão organizada quanto uma linha em um mapa. Galad suspirou aliviado, saboreando a ideia de estar ao ar livre novamente. Ele saiu das árvores. Só então uma enorme força de tropas começou a aparecer, escalando uma colina diretamente à sua direita. Armaduras ressoavam, cavalos relinchavam, enquanto milhares de soldados se alinhavam no topo da colina. Alguns eram crianças em suas armaduras e cotas de malha, com elmos cunicos perfeitamente brilhantes. Seus tabardos e mantos imaculados brilhavam, raios de sol brilhavam nos peitos, lanças erguidas em fileiras. O maior número eram soldados de infantaria, não vestindo o branco das crianças, mas sim simples couros marrons. Amadicianos, provavelmente fornecidos pelo Seanchan. Muitos tinham arcos. Galad cambaleou para trás, a mão indo para sua espada. Mas ele soube, imediatamente, que tinha sido pego. Não poucas das crianças usavam roupas adornadas com o cajado da mão da luz, os questionadores. Se crianças comuns eram uma chama para queimar o mal, os questionadores eram uma fogueira furiosa. Galad fez uma contagem rápida. 3 a 4 mil crianças e pelo menos mais 6 a 8 mil soldados, metade deles com arcos. 10 mil tropas novas. Seu coração afundou. Tron, Bornhald e Bayar saíram apressados da floresta atrás de Galad junto com um grupo de outras crianças. Tron xingou suavemente. Então, disse Galad, virando-se para o batedor, Barlet, você é um traidor. Você é o traidor, criança da Modred, respondeu o batedor, com o rosto duro. Sim, Galad disse, suponho que poderia ser percebido dessa forma. Esta marcha pelo pântano tinha sido sugerida por seus batedores. Galad podia ver agora, tinha sido uma tática de atraso, uma maneira de Azunava ficar à frente de Galad. A marcha também tinha deixado os homens de Galad cansados enquanto a força de Azunava estava fresca e pronta para a batalha. Uma espada raspou em sua bainha. Galad imediatamente levantou a mão sem se virar. Paz, criança Bayar. Bayar teria sido o único a pegar sua arma, provavelmente para derrubar Barlet. Talvez algo disso pudesse ser salvo. Galad tomou sua decisão rapidamente. Filho Bayar e filho Bornhald, vocês estão comigo. Tron, você e os outros lordes capitães tragam nossos homens em fileiras para o campo. Um grande grupo de homens perto da frente da força de Azunava estava cavalgando para a frente, descendo a encosta. Muitos usavam o cajado dos questionadores. Eles poderiam ter armado sua emboscada e matado o grupo de Galad rapidamente. Em vez disso, eles enviaram um grupo para negociar. Isso foi um bom sinal. Galad montou, suprimindo um estremecimento por sua perna ferida. Bayar e Bornhald montaram também, e o seguiram para o campo, batidas de cascos abafadas pela grama espessa e amarelada. O próprio Azunava estava entre o grupo que se aproximava. Ele tinha sobrancelhas grossas e grisalhas e era tão magro que parecia uma boneca feita de gravetos, com tecido esticado sobre eles para imitar pele. Azunava não estava sorrindo. Ele raramente sorria. Galad puxou seu cavalo para cima diante do alto inquisidor. Azunava estava cercado por uma pequena guarda de seus questionadores, mas também estava acompanhado por 5 lordes capitães, cada um dos quais Galad havia se encontrado com, ou servido sob, durante seu curto período nas crianças. Azunava se inclinou para a frente em sua cela, estreitando os olhos fundos. Seus rebeldes formam fileiras. Diga a eles para recuarem ou meus arqueiros vão perder. Certamente você não ignoraria as regras do engajamento formal. Galad disse. Você atiraria flechas sobre os homens enquanto eles formam fileiras? Onde está sua honra? Darcriendes não merecem honra nenhuma, Azunava retrucou. Nem merecem pena. Você nos chama de Darcriendes então? Galad perguntou,
virando sua montaria ligeiramente. As 7.000 crianças que estavam sob o comando de Valda, homens com quem seus soldados serviram, comeram, conheceram e lutaram ao lado, homens que você mesmo cuidou há menos de 2 meses. Azunava hesitou. Nomear 7.000 das crianças como Darkriend seria ridículo, significaria que 2 das 3 crianças restantes tinham ido para a sombra. Não, disse Azunava. Talvez eles estejam simplesmente equivocados. Até mesmo um bom homem pode se desviar por caminhos sombrios se seus líderes forem Darkriendes. Eu não sou Darkrien. Galad encontrou os olhos de Azunava. Submeta-se ao meu questionamento e prove. O Lorde Capitão Comandante não se submete a ninguém, disse Galad. Sob a luz, ordeno que você se afaste. Azunava riu. Criança, seguramos uma faca na sua garganta. Esta é sua chance de se render. Gulliver, Galad disse, olhando para o Lorde Capitão à esquerda de Azunava. Gulliver era um homem magro e barbudo, por mais duro que fosse, mas também era justo. Diga-me, os filhos da luz se rendem? Gulliver balançou a cabeça. Não. A luz nos provará vitoriosos. E se enfrentarmos probabilidades superiores? Galad perguntou. Nós lutamos. Se estivermos cansados e doloridos, a luz nos protegerá, disse Gulliver. E se for nossa hora de morrer, que assim seja. Vamos levar o máximo de inimigos conosco que pudermos. Galad se virou para Azunava. Você vê que estou em uma situação difícil. Lutar é deixar você nos nomear Darkriendes, mas se render é negar nossos juramentos. Pela minha honra como Lord Captain Commander, não posso aceitar nenhuma das opções. A expressão de Azunava escureceu. Você não é o Lorde Capitão Comandante. Ele está morto. Pela minha mão, Galad disse, desembainhando sua arma, segurando-a para frente de modo que as garças brilhassem na luz. E eu seguro sua espada. Você nega que você mesmo me viu enfrentar Valda em um combate justo, como prescrito por lei. Como pela lei, talvez, disse Azunava. Mas eu não chamaria essa luta de justa. Você recorreu aos poderes da sombra. Eu vi você parado na escuridão apesar da luz do dia, e vi a presa do dragão brotar em sua testa. Valda nunca teve chance. Arnisha, Galad disse, virando-se para o Lorde Capitão à direita de Azunava. Ele era um homem baixo, careca, sem uma orelha por lutar contra Dragonsvorno. Diga-me, a sombra é mais forte que a luz? Claro que não, disse o homem, cuspindo para o lado. Se a causa do Lorde Capitão Comandante fosse honrosa, ele teria caído para mim em uma batalha sob a luz? Se eu fosse um Darkrien, eu poderia ter matado o próprio Lorde Capitão Comandante. Arnisha não respondeu, mas Galad quase conseguia ver os pensamentos em sua cabeça. A sombra pode exibir força às vezes, mas a luz sempre a revela e destrói. Era possível para o Lorde Capitão Comandante cair para um Darkrien, era possível para qualquer homem cair. Mas em um duelo diante das outras crianças, um duelo por honra, sob a luz? Às vezes a sombra exibe astúcia e força, Azunava interrompeu antes que Galad pudesse continuar a questionar. Às vezes, homens bons morrem. Vocês todos sabem o que Valda fez, disse Galad. Minha mãe está morta. Há algum argumento contra meu direito de desafiá-lo? Você não tem direitos como um Darkrien. Não vou mais negociar com você, assassino. Azunava acenou com a mão, e vários de seus questionadores sacaram espadas. Imediatamente, os companheiros de Galad fizeram o mesmo. Atrás, ele podia ouvir suas forças cansadas fechando suas fileiras apressadamente. O que acontecerá conosco, Azunava, se criança lutar contra criança? Galad perguntou suavemente. Eu não vou me render, e não te atacaria, mas talvez possamos nos reunir. Não como inimigos, mas como irmãos separados por um tempo. Eu nunca me associarei com Darkriendes, disse Azunava, embora parecesse hesitante. Ele observou os homens de Galad. Azunava venceria uma batalha, mas se os homens de Galad se mantivessem firmes, seria uma vitória custosa. Ambos os lados perderiam milhares. Eu me submeterei a você, disse Galad. Em certos termos. Não. Bornhal disse por trás, mas Galad levantou uma mão, silenciando-o. Que termos seriam esses? Azunava perguntou. Você jura, diante da luz e do capitão dos lordes aqui com você, que não irá machucar, questionar ou condenar de outra forma os homens que me seguiram. Eles estavam apenas fazendo o que achavam certo.
Os olhos de Azunava se estreitaram e seus lábios formaram uma linha reta. Isso inclui meus companheiros aqui, Galad disse, acenando para Bayar e Bornhald. Todo homem, Azunava. Eles nunca devem saber questionar. Você não pode impedir a mão da luz dessa forma. Isso lhes daria rédea solta para procurar a sombra. E é só o medo do questionamento que nos mantém na luz, Azunava. Galad perguntou. As crianças não são valentes e verdadeiras? Azunava ficou em silêncio. Galad fechou os olhos, sentindo o peso da liderança. Cada momento em que ele protelava aumentava a posição de barganha para seus homens. Ele abriu os olhos. A última batalha chegou, Azunava. Não temos tempo para brigas. O dragão renascido anda pela terra. Heresia, disse Azunava. Sim, Galad disse. E a verdade também. Azunava rangeu os dentes, mas parecia estar considerando a oferta. Galad, Bornhald disse suavemente. Não faça isso. Podemos lutar. A luz nos protegerá. Se lutarmos, mataremos homens bons, criança Bornhald, Galad disse, sem se virar. Cada golpe de nossas espadas será um golpe para o escuro. As crianças são a única fundação verdadeira que resta a este mundo. Somos necessários. Se minha vida é o que é exigido para trazer unidade, então que assim seja. Você faria o mesmo, eu acredito. Ele encontrou os olhos de Azunava. Levem-no, Azunava retrucou, parecendo insatisfeito. E digam às legiões para recuarem. Informem-nas que eu levei o falso Lorde Capitão Comandante sob custódia, e o interrogarei para determinar a extensão de seus crimes. Ele hesitou. Mas também passem a palavra de que aqueles que o seguiram não devem ser punidos ou interrogados. Azunava girou seu cavalo e foi embora. Galad virou sua espada e a entregou a Bornhald. Retorne aos nossos homens, conte a eles o que aconteceu aqui, e não os deixe lutar ou tentar me resgatar. Isso é uma ordem. Bornhald encontrou seus olhos, então lentamente pegou a espada. Por fim, ele saudou. Sim, meu Lorde Capitão Comandante. Assim que eles se viraram para ir embora, mãos ásperas agarraram Galad e o puxaram da cela de Soult. Ele caiu no chão com um grunhido, seu ombro machucado lançando uma ponta de agonia em seu peito. Ele tentou se levantar, mas vários questionadores desmontaram e o derrubaram novamente. Um deles forçou Galad a cair no chão, uma bota em suas costas, e Galad ouviu o raspar metálico de uma faca sendo desembainhada. Eles cortaram sua armadura e roupas. Você não usará o uniforme de um filho da luz, Darkrien, um questionador disse em seu ouvido. Eu não sou um Darkrien, Galad disse, o rosto pressionado contra a terra gramada. Eu nunca falarei essa mentira. Eu ando na luz. Isso lhe rendeu um chute para o lado, depois outro, e outro. Ele se encolheu, grunhindo. Mas os golpes continuaram a cair. Finalmente, a escuridão o levou. A criatura que um dia foi Padanfain desceu à encosta de uma colina. As ervas daninhas marrons cresciam em manchas quebradas, como mato no queixo de um mendigo. O céu estava negro. Uma tempestade. Ele gostava disso, embora odiasse quem a causou. Ódio. Era prova de que ele ainda vivia, a única emoção que restava. A única emoção. Era tudo o que poderia haver. Consumindo. Emocionante. Lindo. Aquecedor. Violento. Ódio. Maravilhoso. Foi a tempestade que lhe deu força, o propósito que o impulsionou. Autor morreria. Por suas mãos. E talvez depois disso, o escuro. Maravilhoso. A criatura que tinha sido Padanfain tocou sua bela adaga, sentindo as cristas dos desenhos no fino fio dourado que envolvia seu punho. Um grande rubi cobria a ponta de seu punho, e ele carregava a arma desembainhada em sua mão direita de modo que a lâmina se estendia entre seus dois primeiros dedos. Os lados desses dedos tinham sido cortados uma dúzia de vezes. Sangue pingava da ponta da adaga para as ervas daninhas. Manchas carmesins para animá-lo. Vermelho abaixo, preto acima. Perfeito. Seu ódio causou aquela tempestade. Deve ser assim. Sim. As gotas de sangue caíam junto com manchas de escuridão que apareciam em folhas e caules mortos à medida que ele avançava para o norte, em direção à praga. Ele estava louco. Isso era bom. Quando você aceitava a loucura em si mesmo, a abraçava e a bebia como se fosse luz do sol, água ou o próprio ar, ela se tornava outra parte de você. Como uma mão ou um olho. Você podia ver pela loucura. Você podia segurar coisas com a loucura. Era maravilhoso. Libertador.
Ele estava finalmente livre. A criatura que tinha sido Mordet chegou ao pé da colina e não olhou para trás para a grande massa arroxeada que ele tinha deixado no topo dela. Minhocas eram muito complicadas de matar do jeito certo, mas algumas coisas precisavam ser feitas do jeito certo. Era o princípio da coisa. A névoa começou a segui-lo, subindo do chão. Aquilo era a loucura dele, ou era o ódio dele? Era tão familiar. Ela se enroscava em seus tornozelos e lambia seus calcanhares. Algo espiou por uma encosta próxima, então se abaixou. Worms morriam alto. Worms faziam tudo alto. Um bando de worms podia destruir uma legião inteira. Quando você os ouvia, você ia para o outro lado, rapidamente. Mas então, poderia ser vantajoso enviar batedores para julgar a direção do bando, para que você não continuasse e o encontrasse novamente em outro lugar. Então a criatura que havia sido Padanfain não ficou surpresa quando contornou a encosta e encontrou um grupo nervoso de Trollocs ali, com Mirdraal os guiando. Ele sorriu. Meus amigos. Fazia muito tempo. Levou um momento para que seus cérebros brutos chegassem à conclusão óbvia, mas falsa. Se um homem estivesse vagando por aí, então worms não poderiam estar por perto. Eles teriam derramado seu sangue e vindo atrás dele. Worms preferiam humanos a Trollocs. Isso fazia sentido. A criatura que tinha sido Mordet tinha provado ambos, e a carne de Trolloc tinha pouco a recomendar. Os Trollocs avançaram em um bando descombinado, penas, bicos, garras, dentes, presas. A criatura que tinha sido Fain ficou parada, a névoa lambendo seus pés descalços. Que maravilha! Bem no fundo do grupo, o Mirdraal hesitou, seu olhar sem olhos fixo nele. Talvez ele sentisse que algo estava terrivelmente errado. E certo, é claro. Você não poderia ser um sem o outro. Isso não faria sentido. A criatura que havia sido Mordet, ele precisaria de um novo nome em breve. Sorriu profundamente. O Mirdraal virou-se para fugir. A névoa atingiu. Ele rolou sobre os Trollocs, movendo-se rapidamente, como os tentáculos de um leviatã no oceano Arit. Pedaços dele estalaram para frente através dos peitos dos Trollocs. Uma longa corda chicoteou acima de suas cabeças, então disparou para frente em um borrão, atingindo Feyd no pescoço. Os Trollocs gritaram, caindo, tendo espasmos. Seus cabelos caíram em pedaços, e sua pele começou a ferver. Bolhas e cistos. Quando eles estouraram, eles deixaram buracos semelhantes a crateras na pele do Shadowspawn, como bolhas na superfície de metal que esfriou rápido demais. A criatura que tinha sido Padanfain abriu a boca em alegria, fechando os olhos para o tumultuoso céu negro e erguendo o rosto, lábios entreabertos, aproveitando seu banquete. Depois que ele passou, ele suspirou, segurando sua adaga com mais força, cortando sua carne. Vermelho abaixo, preto acima. Vermelho e preto, tanto vermelho e preto. Maravilhoso! Ele continuou caminhando através da praga. Os Trollocs corrompidos se levantaram atrás dele, cambaleando em movimento, com saliva escorrendo de seus lábios. Seus olhos ficaram lentos e opacos, mas quando ele desejava, eles respondiam com uma luxúria de batalha frenética que superaria tudo o que eles conheciam em vida. Ele deixou o Mirdraal. Ele não se levantaria, como os rumores diziam que eles fariam. Seu toque agora trazia morte instantânea a um de sua espécie. Pena! Ele tinha algumas unhas que, de outra forma, poderia ter usado bem. Talvez ele devesse usar luvas. Mas se usasse, não poderia cortar a mão. Que problema! Não importa. Em frente. Chegou a hora de matar Altor. Entristeceu-o que a caçada devesse terminar. Mas não havia mais razão para uma caçada. Você não caça algo quando sabe exatamente onde ele vai estar. Você simplesmente aparece para encontrá-lo. Como um velho amigo. Um velho amigo querido e amado que você ia esfaquear no olho, abrir na barriga e consumir aos punhados enquanto bebia seu sangue. Essa era a maneira correta de tratar amigos. Foi uma honra. Malenarin Rai folheou os relatórios de suprimentos. Aquela maldita persiana na janela atrás de sua mesa estalou e abriu novamente, deixando entrar o calor úmido da praga. Apesar de 10 anos servindo como comandante da Torre Éter, ele não se acostumou ao calor das terras altas. Úmido. Abafado, o ar frequentemente cheio de cheiros podres. O vento sibilante sacudiu a veneziana de madeira. Ele se levantou, andando até ela para fechá-la, então enrolou um pedaço de barbante em volta da maçaneta para mantê-la fechada. Ele voltou para sua mesa, olhando a lista de soldados recém-chegados. Cada nome tinha uma especialidade ao lado. Aqui em cima, cada soldado tinha que cumprir 2 ou mais tarefas.
Habilidade em curar ferimentos. Pés rápidos para levar mensagens. Um olho aguçado com um arco. A habilidade de fazer o mesmo mingau velho ter gosto de mingau novo. Malenarin sempre pedia especificamente por homens no último grupo. Qualquer cozinheiro que pudesse deixar os soldados ansiosos para virem para a bagunça valia seu peso em ouro. Malenarin deixou de lado seu relatório atual, pesando com um chifre de Trolloc cheio de chumbo que ele guardava para esse propósito. A próxima folha em sua pilha era uma carta de um homem chamado Barriga, um comerciante que estava trazendo sua caravana para a torre para negociar. Malenarin sorriu. Ele era um soldado antes de tudo, mas usava as 3 correntes de prata no peito que o marcavam como um comerciante mestre. Embora sua torre recebesse muitos de seus suprimentos diretamente da rainha, nenhum comandante Kandori tinha a oportunidade de negociar com os comerciantes negada. Se tivesse sorte, ele conseguiria embebedar esse mercador estrangeiro na mesa de negociações. Malenarin havia forçado mais de um mercador a 1 ano de serviço militar como penitência por entrar em negociações que ele não conseguia manter. 1 ano de treinamento com as forças da rainha frequentemente fazia muito bem aos mercadores estrangeiros. Ele colocou aquela folha sob o chifre de Trolloc, então hesitou ao ver o último item para sua atenção no fundo da pilha. Era um lembrete de seu mordomo. Quenlin, seu filho mais velho, estava se aproximando de seu 14º dia de nome. Como se Malenarin pudesse esquecer disso. Ele não precisava de lembrete. Ele sorriu, colocando o chifre de Trolloc na nota, caso o obturador quebrasse novamente. Ele havia matado o Trolloc que havia carregado aquele chifre. Então ele caminhou até o lado de seu escritório e abriu seu maltratado baú de carvalho. Entre os outros pertences dentro estava uma espada envolta em pano, a bainha marrom mantida bem oleada e conservada, mas desbotada com o tempo. A espada de seu pai. Em 3 dias, ele daria a Quenlin. Um garoto se tornava um homem em seu 14º aniversário, o dia em que ele recebia sua primeira espada e se tornava responsável por si mesmo. Quenlin havia trabalhado duro para aprender suas formas sob os treinadores mais severos que Malenarin podia fornecer. Logo seu filho se tornaria um homem. Quão rápido os anos passavam. Respirando com orgulho, Malenarin fechou o baú, então se levantou e saiu do escritório para suas rondas diárias. A torre abrigava 250 soldados, um bastião de defesa que vigiava a praga. Ter um dever era ter orgulho, assim como carregar um fardo era ganhar força. Observar a praga era seu dever e sua força, e era particularmente importante ultimamente, com a estranha tempestade ao norte, e com a rainha e grande parte do exército Kandori tendo marchado para procurar o dragão renascido. Ele fechou a porta de seu escritório, então jogou a trava escondida que a trancava do outro lado. Era uma das várias portas no corredor. Um inimigo invadindo a torre não saberia qual delas se abria para a escadaria para cima. Dessa forma, um pequeno escritório poderia funcionar como parte da defesa da torre. Ele caminhou até a escada. Esses níveis superiores não eram acessíveis do nível do solo. Todos os 40 pés inferiores da torre eram uma armadilha. Um inimigo que entrasse no andar térreo e subisse 3 lances de alojamentos da guarnição não descobriria como subir até o 4º andar. A única maneira de ir para o 4º nível era subir uma rampa estreita e desmontável na parte externa da torre que levava do 2º nível até o 4º. Correr por ela deixava os atacantes totalmente expostos a flechas de cima. Então, uma vez que alguns deles estivessem em cima, mas outros não, os Kandori derrubariam a rampa, dividindo a força inimiga e deixando aqueles acima para serem mortos enquanto tentavam encontrar as escadas internas. Malenarin subiu em um ritmo rápido. Fendas periódicas nas laterais dos degraus davam para as escadas abaixo e permitiam que os arqueiros atirassem nos invasores. Quando ele estava na metade do caminho para o topo, ele ouviu passos apressados descendo. Um segundo depois, Jargen, sargento da guarda, contornou a curva. Como a maioria dos Kandori, Jargen usava uma barba bifurcada. Seu cabelo preto estava salpicado de cinza. Jargen se juntou a Bligvavash no dia seguinte ao seu 14º aniversário. Ele usava uma corda enrolada no ombro de seu uniforme marrom. Ela tinha um nó para cada Trolloc que ele havia matado. Devia haver quase 50 nós na coisa agora. Jargen saudou com o braço no peito, então abaixou a mão para descansar na espada, um sinal de respeito ao seu comandante. Em muitos países, segurar a arma daquele jeito seria um insulto, mas os sulistas eram conhecidos por serem rabugentos e mal-humorados. Eles não conseguiam ver que era uma honra segurar sua espada e implicar que você achava seu comandante uma ameaça digna. Meu senhor, Jargen disse, com a voz rouca. Um clarão da Torre Rena. O quê? Malenarin perguntou. Os dois entraram no ritmo, trotando escada acima. Era distinto, senhor, disse Jargen.
Eu mesmo vi, eu vi. Só um lampejo, mas estava lá. Eles enviaram uma correção. Eles já devem ter chegado. Corri para te buscar primeiro. Se houvesse mais notícias, Jargen as teria compartilhado, então Malenarin não perdeu fôlego pressionando. Em pouco tempo, eles subiram no topo da torre, que continha um enorme mecanismo de espelhos e lâmpadas. Com o aparato, a torre poderia enviar mensagens para o leste ou oeste, onde outras torres se alinhavam com a praga, ou para o sul, ao longo de uma linha de torres que ia até o palácio Esdaishar em Shashin. As vastas e onduladas terras altas de Kandori se espalhavam de sua torre. Algumas das colinas do sul ainda estavam levemente cobertas pela neblina matinal. Aquela terra ao sul, livre desse calor anormal, logo ficaria verde, e os pastores de Kandori subiriam até os pastos altos para pastorear suas ovelhas. Ao norte ficava a praga. Malenarin tinha lido sobre os dias em que a praga mal era visível desta torre. Agora, ela corria quase até a base da alvenaria. A Torre Rena também ficava a noroeste. Seu comandante, Lord Niash da casa Okatomo, era um primo distante e um bom amigo. Ele não teria enviado um flash sem razão, e enviaria uma retratação se tivesse sido um acidente. Mais alguma coisa? Perguntou Malenarin. Os soldados de guarda balançaram a cabeça. Jargen bateu o pé, e Malenarin cruzou os braços para esperar uma correção. Nada aconteceu. A Torre Rena estava dentro da praga atualmente, pois ficava mais ao norte do que a Torre Éter. Sua posição dentro da Bligt normalmente não era um problema. Até mesmo as criaturas mais temíveis da Bligt sabiam que não deveriam atacar uma torre Kandori. Nenhuma correção veio. Nem um lampejo. Envie uma mensagem para Rena, disse Malenarin. Pergunte se o flash deles foi um erro. Então pergunte à Torre Farmai se eles notaram algo estranho. Jargen colocou os homens para trabalhar, mas lançou um olhar direto para Malenarin, como se perguntasse, você acha que eu já não fiz isso? Isso significava que mensagens tinham sido enviadas, mas não houve resposta. O vento soprava no topo da torre, rangendo o aço do aparelho de espelho enquanto seus homens enviavam outra série de flashes. Aquele vento era úmido. Quente demais. Malenarin olhou para cima, na direção de onde aquela mesma tempestade negra fervia e rolava. Parecia ter se acalmado. Isso lhe pareceu muito desconfortável. Mande uma mensagem para trás, disse Malenarin, para as torres do interior. Diga a eles o que vimos. Diga a eles para estarem prontos em caso de problemas. Os homens começaram a trabalhar. Sargento, disse Malenarin, quem é o próximo na lista de mensageiros? A força da torre incluía um pequeno grupo de garotos que eram excelentes cavaleiros. Leves, eles podiam andar em cavalos rápidos caso um comandante decidisse ignorar os espelhos. A luz do espelho era rápida, mas podia ser vista pelos inimigos. Além disso, se a linha de torres fosse quebrada, ou se o aparato fosse danificado, eles precisariam de um meio de levar a palavra à capital. Próximo na lista. Jargen disse, verificando uma lista pregada na parte interna da porta no telhado. Seria Quenlin, meu senhor. Quenlin. Seu Quenlin. Malenarin olhou para o noroeste, em direção à torre silenciosa que havia brilhado tão ameaçadoramente. Tragam-me uma mensagem se houver uma pista de resposta das outras torres, disse Malenarin aos soldados. Jargen, venham comigo. Os dois desceram as escadas correndo. Precisamos enviar um mensageiro para o sul, disse Malenarin, então hesitou. Não, precisamos enviar vários mensageiros. Em dobro. Só para o caso das torres caírem. Ele começou a se mover novamente. Os dois saíram da escada e entraram no escritório de Malenarin. Ele pegou sua melhor pena do suporte na parede. Aquela maldita persiana estava soprando e chacoalhando de novo. Os papéis em sua mesa farfalharam quando ele puxou uma folha nova. Rena e Farmai não estão respondendo às mensagens flash. Possivelmente invadidos ou severamente prejudicados. Estejam avisados. ET vai ficar de pé. Ele dobrou o papel, segurando-o para Jargen. O homem o pegou com a mão curtida, leu e então resmungou. 2 cópias, então. 3, disse Malenarin. Mobilize os arqueiros e mande-os para o telhado. Diga a eles que o perigo pode vir de cima. Se ele não estivesse apenas pulando nas sombras, se as torres de cada lado de Éter tivessem caído tão rápido, então aquelas ao sul também poderiam. E se ele tivesse sido o único a fazer um ataque, ele teria feito qualquer coisa que pudesse para se esgueirar e derrubar uma das torres do sul primeiro. Essa era a melhor maneira de garantir que nenhuma mensagem chegasse à capital. Jargen saudou,
punho no peito, então se retirou. A mensagem seria enviada imediatamente, 3 vezes em pernas de cavalo, 1 vez em pernas de luz. Malenarin se deixou sentir uma ponta de alívio por seu filho ser um daqueles cavalgando para a segurança. Não havia desonra nisso, as mensagens precisavam ser entregues, e Quenlin era o próximo na lista. Malenarin olhou pela janela. Ela estava virada para o norte, em direção à praga. Todo o escritório de comandante fazia isso. A tempestade borbulhante, com suas nuvens prateadas. Às vezes, pareciam formas geométricas retas. Ele tinha ouvido bem os mercadores que passavam. Tempos difíceis estavam chegando. A rainha não teria ido para o sul em busca de um falso dragão, não importa o quão astuto ou influente ele pudesse ser. Ela acreditava. Era hora de Tarmon-Gaidon. E olhando para aquela tempestade, Malenarin pensou que podia ver até a borda do próprio tempo. Uma borda que não estava muito distante. Na verdade, parecia estar ficando mais escura. E havia uma escuridão abaixo dela, no chão ao norte. Aquela escuridão estava avançando. Malenarin saiu correndo da sala, subindo os degraus até o telhado, onde o vento soprava contra os homens que empurravam e moviam espelhos. A mensagem foi enviada para o sul. Ele perguntou. Sim, senhor, disse o tenente Landalin. Ele havia sido despertado para assumir o comando do topo da torre. Nenhuma resposta ainda. Malenarin olhou para baixo e viu 3 cavaleiros se afastando da torre a toda velocidade. Os mensageiros estavam partindo. Eles parariam em Barclan se ela não estivesse sendo atacada. O capitão de lá os enviaria para o sul, só por precaução. E se Barclan não resistisse, os garotos continuariam, até a capital, se necessário. Malenarin voltou-se para a tempestade. Aquela escuridão que avançava o deixou nervoso. Ela estava chegando. Levante os tapumes, ele ordenou a Landalin. Levante os engates de estoque e esvazie os porões. Faça os carregadores reunirem todas as flechas e montarem estações para reabastecer os arqueiros, e coloque arqueiros em cada ponto de estrangulamento, fenda de morte e janela. Ligue os potes de fogo e tenha homens prontos para lançar as rampas externas. Prepare-se para um cerco. Enquanto Landalin gritava ordens, os homens corriam para longe. Malenarin ouviu botas raspando pedras atrás dele e olhou por cima do ombro. Jargen estava de volta. Não. Era um jovem de quase 14 verões, jovem demais para ter barba, com cabelo escuro desgrenhado e o rosto escorrendo suor causado, presumivelmente, por uma corrida de 7 andares da torre. Quenlin. Malenarin sentiu uma pontada de medo, imediatamente substituída por raiva. Soldado! Você deveria viajar com uma mensagem. Quenlin mordeu o lábio. Bem, senhor, ele disse. Tian, 4 lugares abaixo de mim. Ele é 5, talvez 10 libras mais leve do que eu. Faz uma grande diferença, senhor. Ele cavalga muito mais rápido. Imaginei que essa seria uma mensagem importante. Então pedi para que ele fosse enviado no meu lugar. Malenarin franziu a testa. Soldados se moviam ao redor deles, correndo escada abaixo ou se reunindo com arcos na borda da torre. O vento uivava lá fora e o trovão começou a soar suavemente, mas insistentemente. Quenlin encontrou seus olhos. A mãe de Tian, Lady Abete, perdeu 4 filhos para a praga. Ele disse, baixo o suficiente para que apenas Malenarin pudesse ouvir. Tian é o único que lhe resta. Se um de nós tem uma chance de sair, senhor, imaginei que deveria ser ele. Malenarin segurou os olhos do filho. O garoto entendeu o que estava por vir. Que a luz o ajudasse, mas ele entendeu. E ele mandou o outro embora em seu lugar. Crale, gritou Malenarin, olhando para um dos soldados que passava. Sim, meu senhor comandante. Corra até meu escritório, disse Malenarin. Há uma espada em meu baú de carvalho. Pegue-a para mim. O homem fez a saudação, obedecendo. Pai. Quenlin disse. Meu dia do nome é só daqui a 3 dias. Malenarin esperou com os braços atrás das costas. Sua tarefa mais importante no momento era ser visto no comando, para tranquilizar suas tropas. Crale retornou com a espada. Sua bainha gasta trazia a imagem do carvalho incendiado. O símbolo da casa Rai. Pai, Quenlin repetiu. Esta arma é oferecida a um menino quando ele se torna um homem, disse Malenarin. Parece que é tarde demais para vir, filho. Pois vejo um homem parado diante de mim. Ele segurou a arma para frente em sua mão direita. Ao redor do topo da torre, soldados se voltaram para ele.
Os arqueiros com arcos prontos, os soldados que operavam os espelhos, os vigilantes de serviço. Como Borderlanders, cada um deles teria recebido sua espada em seu 14º aniversário. Cada um sentiu o aperto no peito, a maravilhosa sensação de atingir a maioridade. Aconteceu com cada um deles, mas isso não tornava esta ocasião menos especial. Quenlin caiu de joelhos. Por que você desembainhou sua espada? Malenarin perguntou, em voz alta para que todos os homens no topo da torre pudessem ouvir. Em defesa da minha honra, da minha família ou da minha pátria, respondeu Quenlin. Por quanto tempo você luta? Até que meu último suspiro se junte aos ventos do norte. Quando você para de assistir? Nunca, sussurrou Quenlin. Fale mais alto. Nunca. Uma vez que esta espada é desembainhada, você se torna um guerreiro, sempre com ela perto de você em preparação para lutar contra a sombra. Você desembainhará esta lâmina e se juntará a nós, como um homem. Quenlin olhou para cima, então segurou o punho com firmeza e puxou a arma para fora. Levante-se como um homem, meu filho. Malenarin declarou. Quenlin se levantou, segurando a arma no alto, a lâmina brilhante refletindo a luz difusa do sol. Os homens no topo da torre comemoraram. Não era nenhuma vergonha encontrar lágrimas nos olhos de alguém em tal momento. Malenarin piscou para libertá-las, então se ajoelhou, afivelando o cinto da espada na cintura do filho. Os homens continuaram a aplaudir e gritar, e ele sabia que não era só por seu filho. Eles gritaram em desafio à sombra. Por um momento, suas vozes soaram mais altas que o trovão. Malenarin se levantou, colocando uma mão no ombro do filho enquanto o garoto deslizava sua espada na bainha. Juntos, eles se viraram para encarar a sombra que se aproximava. Lá, disse um dos arqueiros, apontando para cima. Há algo nas nuvens. Dragar, disse outro. As nuvens sobrenaturais estavam próximas agora, e a sombra que elas lançavam não conseguia mais esconder a horda ondulante de Trollocs abaixo. Algo voou do céu, mas uma dúzia de seus arqueiros se soltaram. A criatura gritou e caiu, asas escuras batendo desajeitadamente. Jargen abriu caminho até Malenarin. Meu senhor, Jargen disse, lançando um olhar para Quenlin, o garoto deve estar lá embaixo. Não é mais um garoto, disse Malenarin com orgulho. Um homem. Qual é o seu relatório? Está tudo preparado. Jargen olhou por cima do muro, observando os Trollocs que se aproximavam tão uniformemente como se estivessem inspecionando um estábulo de cavalos. Eles não acharão esta árvore fácil de derrubar. Malenarin assentiu. O ombro de Quenlin estava tenso. Aquele mar de Trollocs parecia infinito. Contra esse inimigo, a torre acabaria caindo. Os Trollocs continuariam vindo, onda após onda. Mas cada homem no topo daquela torre sabia de seu dever. Eles matariam os Shadowspawn o máximo que pudessem, esperando ganhar tempo suficiente para que as mensagens fizessem algum bem. Malenarin era um homem das terras fronteiriças, assim como seu pai, assim como seu filho ao lado dele. Eles sabiam sua tarefa. Você aguentou até ser aliviado. Era só isso.